Salve, salve! Vibremos pela paz, para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Hoje, dia 15 de março de 2022, bem-vindo ao canal Ao Espírita. Começa o nosso bate-papo e eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia. Nos programas anteriores, as abordagens foram introdutórias e explicativas quanto à nossa proposta sobre o Espiritismo. Hoje iniciaremos uma nova fase, onde abordaremos questões que envolvem a visão espírita sobre o nosso dia a dia. Com curiosidade, hoje trago algumas datas importantes do movimento espírita, referentes ao mês de março. Vamos aos fatos. Curiosidades de março. Desencarna em 5 de março de 1815 Franz Anton Mesmer, médico, filósofo, teólogo e magnetizador, criador da teoria do magnetismo animal, conhecido pelo nome de mesmerismo. Em 9 de março de 1979, desencarnava José Herculano Pires, intitulado carinhosamente O Apóstolo de Kardec. Jornalista e graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo, é considerado um dos autores mais críticos dentro do movimento espírita. Em seus ensaios, nota-se a grande preocupação em combater as interpretações e as traduções deturpadas das obras de Kardec, inclusive aquelas que surgiram no movimento espírita brasileiro no século XX. Defendia o conceito da pureza doutrinária, segundo a qual era preciso preservar a doutrina de todo tipo de influência mística e esotérica. Em 16 de março de 1893, desencarnava o pioneiro do espiritismo no Brasil, Luiz Olímpio Teles Menezes. Fundou o grupo familiar Espiritismo e o jornal Eco da Além Túmulo. Em 22 de março de 1882, esta data assinala a publicação pela primeira vez na língua portuguesa, o livro A Gênese, de Allan Kardec. Em 23 de março de 1857, nascia Gabriel Delane, o cientista da codificação espírita. A Federação Espírita Brasileira publica seus livros A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência e a Evolução Anímica, O Fenômeno Espírita, a Reencarnação. Todo esse conjunto de livros foram publicados pela Federação Espírita e era lá de Gabriel Delane, né? Então foram trazidos para cá todo esse compêndio também e foram publicados pela FEB. Em 29 de março de 1772, desencarnava o médium Emanuel Swedenborg, um dos precursores do Espiritismo. E em 1688, na mesma data de 29 de março, ele nascia na Suécia. Ou seja, ele nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, né? Porém, em anos diferentes, claro, né? Então, o nascimento dele foi em 29 de março e também faleceu no dia 29 de março. Em 31 de março de 1869, desencarnava em Paris, vítima de um aneurisma, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E essas datas a gente traz também como processo, como um âmbito de curiosidade, para que a gente comece a ter, dentro do contexto histórico, né, comece a ter esse lado, a gente fala aqui como curiosidade, porque faz parte da história e é um atrativo para que busquemos cada vez mais conhecer isso tudo, né? Então, para nós, isso é muito importante, termos esse contexto histórico. Mas agora também é importante que você colabore conosco aí, deixando o seu gostei ou não gostei, ative o sininho e inscreva-se em nosso canal, tá bom? Aguardamos aí o seu dedinho lá fazendo essa ação para nós. Mediando a mediunidade. Prosseguindo o nosso bate-papo, nós vamos dar continuidade a um tema da semana passada, né? Isso não só da semana passada, dessa semana, como a gente vai fazer isso agora
uma continuidade, né, para trazer exatamente as referências e os objetivos que a gente tinha com relação a também a questão da doutrina espírita, e aí a gente vai falar muito sobre mediunidade. Então, a pergunta que cabe hoje é a seguinte: será que os espíritos exercem influências sobre o nosso pensamento e as nossas ações? E eu te pergunto, o que você acha disso? Sim ou não? Exercem ou não os espíritos influência sobre nós e sobre as nossas ações? E o que seriam essas influências espirituais? Eis a pergunta. O que são? Então vamos trabalhar esse conceito primeiro. O que são as influências espirituais? Nada mais do que ações dos espíritos, né? E o poder deles produzirem um efeito sobre alguém ou alguma coisa dentro do processo da materialidade. E a resposta é sim, eles têm como fazer, agir, né, e ter influência sobre nós. E muito mais do que podemos imaginar, pois são eles que nos dirigem frequentemente. Isto se dá através de um processo da qual nós já falamos, que é a sintonia mental. Ela surge na mente do indivíduo como uma ideia, um pressentimento, né? E tem a denominação disso na questão primária como uma intuição. Então nós passamos a ter uma intuição, olha, teve um sopro aqui, teve alguma coisa ali que nos trouxe uma ideia, despertou algum alarme, vamos dizer, internamente. E são variadas essas formas. Podem ser leves, podem ser intensas, perceptíveis apenas pelo próprio indivíduo que está tendo ação sobre ele, né? Também pode ser detectado pelas pessoas que a cercam a pessoa afetada. Ou seja, se nós estamos em 2, 3 pessoas e uma dessas pessoas é afetada, os demais também podem ter essa percepção, esse sentimento, podem ter esse sentido aflorado. Então é importante que a gente comece a perceber essa ação dos espíritos sobre o meio e sobre as pessoas, sobre nós, né? Agora, uma coisa é certa, todos nós somos influenciáveis, não tem como, de um jeito ou de outro. A diferença está nas reações, né, que a gente tem sobre isso. As circunstâncias que somos influenciáveis pelos espíritos, que podem ser encarnados ou desencarnados. Quantas vezes nós somos influenciados por pessoas que estão do nosso lado, que vêm dar um palpite, dar uma ideia, dar uma sugestão? Isso tudo vem dentro desse contexto de influências, né? Às vezes a gente pede, né? Normalmente a gente está pedindo para esses espíritos também nos darem está permitindo no sentido, né, da permissividade. A gente não estamos pedindo, mas estamos abertos para que eles venham, se dirijam a nós e coloquem lá uma pitadinha do pensamento deles, das ações deles, e a gente acaba se induzindo por isso, né? E isso tudo está dentro desse processo que é a faixa da simpatia. Eu estou simpático a isso, eu estou aberto a isso, isso acontece, né? E a pergunta é, em que canais estamos sintonizando os nossos pensamentos? Como é que nós estamos com isso? Eu estou com o pensamento ontem. Temos a prerrogativa, temos o conhecimento de que tudo, né? Tudo começa no quê? No pensamento. Então, se tudo começa no pensamento e o meu pensamento está aberto, está totalmente disponível para a ação, né, para que captem o meu pensamento, obviamente os espíritos terão essa facilidade de perceber. Se o meu pensamento está sendo colocado dentro da forma de eu estar falando o que eu estou pensando, a pessoa que está comigo vai entender o que eu estou dizendo e vai entrar nessa sintonia, tá? Então, somos receptores e o controle remoto, né, para a sintonia, ele está em nossas mãos. A gente somos receptores e o controle remoto está nós que, através do botão ABC,
play, stop, avança. Guitarra é a gente que faz todo esse contexto, muda de canal, né? É como se agimos na mudança de canal da nossa TV ou na estação de rádio para assistirmos ou ouvirmos uma programação desejada. Então, se eu quero ver um determinado canal, eu vou lá no controle de remoto e aperto aquele botãozinho que abre, né, esse canal, abre o canal e fecha a sintonia entre o canal e eu, né, ou a estação de rádio e eu. Então eu passo a ouvir e ter a sintonia fechada com essa emissora, com a televisão ou com o rádio. Então, o cérebro é um instrumento que traduz a mente e é o manancial dos nossos pensamentos. E é através deles que nós unimos a luz ou as trevas, ao bem ou mal. Então, o que eu penso, eu gero para fora uma condição de entrar em sintonia com esses espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? E passa a ter ali todo um trabalho, todo um processo de desenvolvimento desse pensamento, levando muitas vezes a circunstâncias favoráveis ou não, né? Agora, o que levaria um espírito a influenciar alguém? Tanto quanto suas escolhas advêm do patamar evolutivo de cada um. Ou seja, se eu estou com um bom pensamento, eu tenho a prerrogativa de trazer a mim, a trazer a esse conjunto, os bons espíritos. Agora, se eu estou pensando coisa ruim, estou preocupado, estou de uma certa forma desequilibrado, eu vou propiciar, né, a invasão por espíritos, às vezes maldosos, muitos ignorantes. Então, nós temos aí dentro da escala espiritual, nós temos diversas classificações dos espíritos. Então, em função dessa minha condição, eu permito a aproximação de A ou B. A obsessão, por exemplo, né, tanto do ponto de vista do obsedado quanto do obsessor, ela ocorre porque o ser humano ainda carrega a sua alma, né? Ele carrega em sua alma a maior carga de sombras do que luz. Nós ainda, dentro do nosso plano, do planeta Terra, a gente ainda está muito sobrecarregado, a gente tem ainda muita carga negativa no sentido de quê? De entender as formas, né, de como procedermos. A gente ainda tem essa dificuldade de lidar com isso de uma forma natural e nos percebermos de que, a partir do momento em que eu nivelo o meu pensamento, eu coloco isso de uma forma mais eficiente, eu coloco isso dentro de uma forma positiva, eu automaticamente crio barreiras para esses espíritos, né? Então é importante saber que a atuação dos espíritos no plano material não se limita às interferências psíquicas. A sua ação pode ser percebida tanto nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, como nos de efeitos intelectuais. E o interessante disso tudo, Deus não exerce ação direta sobre a matéria, em hipótese alguma. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, que exercem, sim, esses sim exercem influência sobre os elementos da natureza para os agitar, para os acalmar ou até os dirigir. E estes, por sua vez, nunca agem fora das leis da natureza, ou seja, os bons espíritos, né, designados por Deus, natureza, sabedoria suprema, inteligência suprema, né? Eles têm esses desígnios. Então a coisa funciona dentro do processo natural, dentro da natureza como um todo. E a gente resume isso de uma forma simples. A ausência de afinidade promove a ausência de sintonia. Ou seja, os bons espíritos nos auxiliam, sugerem-nos pensamentos favoráveis, mas só assistem aos que sabem assistir-se a si mesmos. Ou seja, se eu começo a desenvolver uma capacidade, uma propriedade de estar vigilante em todo esse processo, em todo esse caminhar,
nas minhas maneiras de ser, de estar, no dia a dia, como eu vou me depurando com tudo isso, eu vou tendo a capacidade de atrair cada vez mais os bons espíritos. E esse sentido, né? Nesse sentido, a gente consegue entender esta frasezinha que traz um contexto fundamental para nós. Buscai e achareis, batei e vos se abrirá. Né? Eu, sendo radical para com todos, e me incluo dentro disso, eu diria o seguinte: os bons espíritos não perdem tempo com quem não os convidam para a seara. Né? Porquanto que aos espíritos inferiores de nossa parte sobra convites. Ou seja, no nosso dia a dia nós estamos mais propensos a estarmos abrindo, né, condição para que os espíritos ainda dentro de uma camada de inferioridade estejam mais próximos do que nós, do que os bons espíritos. Porque o nosso dia a dia está dentro dessa gama, né? Muitas vezes a gente acorda pela manhã, acorda legal, acordei, graças a Deus estou vivo, agradece a Deus o dom da vida, se coloca dentro de um processo de harmonização interior, de bem-estar, disso tudo, a gente toma nossos cafezinhos, tá? Daqui a pouco você sai na rua para ir trabalhar, para fazer alguma coisa, acontece um imprevisto e você já detona isso tudo, a gente já detona isso tudo, a gente acaba com essa vibração que a gente fez, né? Ao despertar, ao colocar, a clamar essa paz interior. E ao invés de a gente levar isso para fora, exteriorizar isso, a gente acaba se infringindo, acaba se permitindo ser destruído por isso tudo, pelas má condução do procedimento de uma forma geral. Então não adianta a gente ficar pedindo a aproximação dos bons espíritos, se nas falas e ações e pensamentos os colocamos de lado. Infelizmente, por ignorância, e para alguns, ou muitos, a teimosia ainda é o maior processo. Né? Eu posso ter algum conhecimento disso, já ouvi falar, mas eu continuo pela teimosia, achando, pago para ver e depois reclamo o preço que eu estou pagando. Né? E a gente passa a cobrar de Deus as ações que compete a nós realizarmos. Nos ensinam, de uma forma geral, que nós temos que pedir, né? Como se por vontade dele, Deus, né? Nossas vidas se tornaram vazias. E não é isso, gente. As nossas vidas estão vazias, estão dentro desse percalço todo, por ações nossas, ou por falta de ações melhores, as ações negativas, né? Não boas ações. Então vamos tentar entender isso tudo, que é o que a gente fala. Todo proceder traz condição de melhoria, traz condição de evolução, de uma nova criação, de um novo ser. É o homem velho transformado no novo homem. E vejam bem, com a máxima do seu amor e bondade, e de entendimento aos homens, Deus nos enviou o Mestre Jesus para demonstrar o exemplo do bem viver. Então fica aí a dica. Por que não usarmos, por que não buscarmos disso tudo que está sendo mostrado para nós, colocado para nós, deixado para nós como condição, né, de aprendizado, de fazermos acontecer por nós? Porque a gente às vezes quer consertar o mundo, quer que o mundo esteja em paz, mas eu comigo mesmo, no meu interior, não estou em paz. Como eu posso querer mudar o mundo? A única forma de eu mudar o mundo é começando a mudança por mim, me interiorizando, buscando fazer. Sabemos que não é fácil, é difícil, mas aí é a prova de cada um, é a perspicácia de cada um, é a perseverança de cada um, é a paciência de cada um. E não a paciência que nós pedimos para Deus, a perseverança que pedimos para Deus, o amor que pedimos a Jesus. Temos que começar a entender essa mudança, isso depende de nós.
só de nós precisamos começar a mudarmos, a nos modificarmos dentro desses procedimentos. Senão, muito pouco ou quase nada acontecerá dentro do processo evolutivo de cada um de nós. Como máxima do seu amor e bondade e de entendimento aos homens, nos enviou Deus, o Mestre Jesus. E muitas vezes a gente está deixando isso de lado. Pensamos que Jesus veio para nos salvar, que ele tem a obrigação de nos tirar do lago em que estamos colocados no afogamento, né? Na dificuldade, ele tem que nos tirar de lá. E ele veio trazer a receita para nós. De uma forma simples, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sigam-me e serão felizes e terão a paz. Então fica a dica. Hoje nós vamos encerrar essa parte, né, sobre a mediunidade. Tentamos mostrar a necessidade da autotransformação, do autoconhecimento, da gente se perceber cada vez mais como elementos precursores da nossa condição de vivência. Então, eu encerro aqui agora trazendo uma mensagem de um dos homenageados de hoje, né, Herculano Pires, que tem numa das frases deixada para também aprendermos. Jesus ensinou a orar e vigiar, recomendou o amor e a bondade, pregou a humildade, mas jamais aconselhou a viver de orações e lamúrias, santidade fingida, disfarçada em vãs aparências de humildade, que são sempre desmentidas pelas ambições e pela arrogância incontrolável do homem terreno. E assim chegamos ao final desse bate-papo de hoje e vamos fazer a nossa reflexão para nos mantermos na paz, na serenidade, agradecendo a Deus o dom da vida, a Jesus os ensinamentos. Elevemos o nosso pensamento em vibrações de amor a todos os governantes de todas as nações, com a consciência de que a paz está em cada um de nós. Vibremos pela saúde física, pelo equilíbrio e progresso espiritual de cada um. Por todos os profissionais da saúde, da educação, da segurança, por todos os trabalhadores em atividades ou que nesse momento se encontram já no descanso. Vibremos por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade da humanidade. Vibremos por todos nós, buscando, na máxima de Jesus, o bem pelo bem. Até a próxima semana, onde quer que estejamos, e aproveitemos este momento como preparação de uma noite de descanso e renovação. Até breve.